Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Fala aí pessoal, bom dia, GP às 10. Rapaz, que má notícia eu li ontem à noite, recebi através de um comentário no blog sobre o fechamento do museu de Donington Park. Putz, é só notícia ruim, né? Dia 5 de novembro, a informação é essa, a família do Tom Whitcroft, que fundou o museu exatamente 45 anos atrás, parece que não vai conseguir mantê-lo, enfim. A decisão foi anunciada, mas nenhuma razão foi dada, nenhuma informação a respeito dos motivos pelos quais esse museu vai fechar, e não se sabe também para onde vai o acervo. Mais de 130 carros, só de 130 monopostos de Fórmula 1, fora o resto que tem, motocicleta, alguns carros de turismo, muitos dioramas. Eu conheci esse museu, gente, em 1993, quer dizer, tem 25 anos. E era impressionante já naquela época, era difícil imaginar uma coleção de carros de Fórmula 1 históricos, mais robusta, mais rica do que essa. A gente tem, é claro, o Museu de Indianápolis, mas que é mantido pelo Indianapolis Motor Speedway e que tem um foco muito maior nos carros de Indy e tudo mais. Tem muita coisa de Fórmula 1 também, tem bastante coisa de outras corridas, enfim, é um grande museu. Grande em todos os sentidos, inclusive de espaço, né, muito generoso, porque o autódromo lá em Indianápolis é muito grande, tem muito espaço interno e tal, é uma grande atração. Esse de Donington, ele não é tão grande, né? Ele é mais, os carros ficam mais concentrados e tal, mas é uma graça, assim, a história da Fórmula 1 está toda lá, tem uma maior coleção de McLarens que você pode imaginar, que se pode imaginar, de Williams, carros ingleses demais. O Whitcroft, ele era um fã dos carros alemães, né, dos carros da Mercedes, da Auto Union, no final da década de 30, porque foi nessa época, 37, 38, que ele começou a frequentar o autódromo, que recebia etapas do que a gente chamava de... eu não era nem vivo. Do que se chamava circuito de Grand Prix, né? Não existia um campeonato mundial de Fórmula 1. Isso só veio acontecer em 1950, depois da Segunda Guerra, quando os regulamentos começaram a ser unificados e tal, e, enfim, nasceu a Fórmula 1 em Silverstone em 1950. Então, antes disso, eram grandes prêmios, né? Os grandes prêmios, Mônaco tinha, Donington tinha, Monza tinha, enfim, vários circuitos históricos, Nürburgring, Avus, recebiam os monopostos, né? Os carros de corrida da época. E Donington também, inclusive a Auto Union ganhou lá com o Rosmeier, se eu não estou enganado, em 37, pode ser que esteja, acho que foi em 37, mas enfim. E foi nessa época que ele se apaixonou pelo autódromo, pelas corridas e tudo, e mais para frente, nos anos 60, ele começou a formar uma coleção de carros de corrida, e na sequência ele comprou um espaço ali junto do autódromo, né, no terreno do autódromo, e montou esse excepcional museu. Sério, esse tipo de coisa, eu não sei exatamente por que é que se fecha um museu. O museu não é uma coisa que dá tanta despesa assim. Ainda mais um museu de carros estáticos, não são carros que precisam funcionar, não são carros que necessitam de manutenção mecânica, né, no sentido de, tem de ligar, então, tem um ou outro lá que às vezes é utilizado em alguns eventos, mas aí tem quem faça isso, terceiros, né? Então, por exemplo, certeza que a McLaren, com o seu departamento de carros históricos, quando precisa pegar algum carro lá de Donington para fazer alguma exibição, eles vão lá e cuidam da parte mecânica, mas isso não é muito comum e não é necessário, sequer necessário. Quer dizer, basicamente, segurança, limpeza, né? E é claro que esses carros têm um valor, é claro que se a família resolver vendê-los todos, vai ficar muito rica, sei lá, mas vai levar anos. Primeiro que vai levar muito tempo para vender tudo. E espalhar isso por coleções particulares, eu acho um crime. Eu acho um crime. Claro que cada um faz o que quiser com o que tem, né? Mas eu acho que nessas horas a intervenção do Estado
como agente de fomento da cultura, da memória e tudo mais, deveria intervir, como deveria ter intervindo, o verbo que me pega, no Museu da Ubra, lá no Rio Grande do Sul, quando alguns anos atrás ele foi fechado e o acervo todo leiloado por conta das falcatruas do reitor da Ubra naquela ocasião, né? Aquilo tinha de ser simplesmente desapropriado, entendeu? Desapropriado. E o cara que se virasse para pagar as dívidas dele. Porque aquilo é um bem, acaba se tornando um bem cultural, inclusive que se beneficia de subsídios e de benefícios do Estado, né? Como isenção de impostos e tudo mais. Enfim, eu acho que na Inglaterra, esquece, a Ubra já foi, porque inclusive os carros foram leiloados e foi uma picaretagem monstro, todo mundo já sabia quando os lotes que seriam leiloados, os valores e tudo mais. Os grandes colecionadores do Brasil se valeram muito, se beneficiaram muito desse leilão para comprar carros, muitos deles até abaixo do valor de mercado mesmo, né? Teve muita treta lá. Mas no caso da Inglaterra, que tem uma cultura automobilística muito forte e tudo, chama o cara, entendeu? Chama Kevin. E também já deve ser um senhor de idade, porque o pai dele, né, o Tom, que criou o museu, é de 1922, morreu em 2009. Então esse Kevin também deve ser já um senhor de idade, com bastante noção daquilo que tem nas mãos. Chama lá, conversa, escuta, o que está precisando? Quanto custa esse troço por mês, por ano? No que a gente pode ajudar? Onde é que a gente pode correr atrás de patrocinadores? Enfim, alguma coisa para salvar esse acervo, que é valiosíssimo, não do ponto de vista financeiro, mercantil, mas do ponto de vista histórico mesmo. Para aqueles que gostam de automobilismo, gostam de Fórmula 1, aquilo ali é uma meca, sério, de verdade. E para fechar, essa história de intervenção do Estado em bens culturais, né? Aconteceu, por exemplo, na França, em Mulhouse, onde tem um dos maiores museus de carros antigos do mundo, que pertencia também a uns caras lá que fugiram quando estavam sendo irmãos, né? Descobriram que estavam sendo investigados pela Receita francesa, sei lá, uma coisa assim, uma história, enfim, estou contando bem por alto, porque eu não tenho detalhes agora, estou contando do que eu lembro de ter lido e ouvido quando eu fui lá em 2003. Fica ali na Alsácia, né, pertinho da fronteira com a Alemanha. E esse museu, aí os caras fugiram, emparedaram tudo, era uma coleção, não era um museu, era uma coleção. E aí o governo francês foi lá e falou assim, escuta, os caras fugiram, então isso aqui é nosso, pronto, e virou um museu, né? Então acho que podia ser feita alguma coisa nesse sentido pelas autoridades inglesas, pelo Automóvel Clube na Inglaterra, né, pelo British Drivers Racing Club, que é quem administra o autódromo de Silverstone. Enfim, a comunidade automobilística inglesa, ela é não só numerosa, como tem muita gente com recursos suficientes para poder ajudar na manutenção desse museu. Putz, tomara que o anúncio, a informação de que vai fechar, comova alguém na Inglaterra, e faça com que alguma coisa, algum movimento nasça para salvar esse museu de Donington. Se não salvar, 5 de novembro é a data. Putz, tem menos de um mês. Se você está na Inglaterra, se você está por aí, está vendo esse vídeo, mora aí, tem muito brasileiro morando na Inglaterra, ou tem muita gente passeando pela Inglaterra, tal, de férias, alguma coisa assim, dê um pulinho em Donington e vá visitar esse museu, porque ele é verdadeiramente fantástico, fantástico. Eu conheço muitos museus de carros e de carros de corrida também pelo mundo, e esse é seguramente o mais impressionante do que o de Indianápolis, inclusive. Embora o de Indianápolis, como eu disse, seja gigantesco e tenha aquela pujança de museus americanos, de coleções americanas. Tem museus temáticos, existe o Museu da Ferrari, existe o Museu da BMW, o da Porsche, o da Mercedes, são grandes museus. Mas um museu assim de Fórmula 1, de monopostos como esse de Donington, não poderia fechar de jeito nenhum. É isso, até amanhã pessoal, com mais um GP às 10. Valeu!